Escutem bem, povo. Cheguem mais perto, que hoje a noite é de memória antiga. Tragam o corpo para o calor do fogo e a alma para perto da verdade. O que vou contar não está nos livros dos brancos, mas corre nas veias dos que sabem ouvir o vento nas folhas da cana. É história guardada no suor, no sangue e na lágrima dos nossos. História de Ana das Correntes, a escrava cujas palavras tinham mais poder que o chicote do feitor. Valha-me Deus! Quando falo dela, sinto o corpo arrepiar como se as correntes ainda tilintassem no escuro da senzala. Ana não era mulher comum, não. Era guardiã de segredos trazidos da África. Segredos que faziam os senhores tremerem mais que escravo no tronco. Dizem que com reza baixinha, ela amarrava o destino dos homens cruéis, fazendo eles provarem do próprio veneno. Sentem e escutem, que essa história é antiga como o gemido da terra. Foi no engenho Floramarga, nas terras do litoral baiano, que Ana veio ao mundo numa noite de tempestade brava. O céu chorava e se rasgava em trovões quando o ventre de sua mãe, Teresa de Benguela, se abriu para dar passagem àquela que nem sabia que já nascia marcada. Dizem os antigos que na hora em que a criança soltou o primeiro grito, um raio cortou o céu e iluminou toda a senzala como se fosse dia. "É sofrimento danado", exclamou a velha parteira, olhando para o céu através das frestas do telhado de palha. "Essa menina nasceu com o trovão no peito e a tempestade no sangue. Vai dar trabalho para o senhor branco, vai." E não é que a velha tinha razão. O povo da senzala jura de pé junto que ainda criança miúda, Ana já mostrava que não tinha vindo ao mundo à toa. Andava pelos cantos da senzala escura com olhos que pareciam guardar segredos de 1000 anos. Calada, observava tudo. E o mais estranho, não chorava quando via os castigos, não abaixava a cabeça quando o feitor passava. Só apertava os punhos pequenos e olhava firme, como quem guarda na memória cada gota de sangue derramado. A mãe tremia de medo daquele olhar. "Baixa esses olhos, menina. Olhar assim para homem branco é chamar a morte pro terreiro", murmurava Teresa com o coração aperreado. Mas Ana seguia de olho firme, como se já soubesse que seu destino estava marcado a ferro e fogo no grande livro da vida. Cresceu Ana entre o canavial e a senzala, carregando água, ajudando na cozinha da casa grande, aprendendo desde cedo o peso do cativeiro. Seus pulsos finos logo conheceram o abraço frio das correntes, mas algo nela nunca se dobrou. Foi nesse tempo que os mais velhos, vendo a força daquela menina, começaram a lhe ensinar em segredo as palavras antigas. Seu primeiro mestre foi Pai Joaquim, um velho angolano que carregava no corpo as marcas de 60 anos de cativeiro e na alma os segredos de 100 anos de sabedoria. À noite, enquanto os outros dormiam, ele chamava Ana para o canto mais escuro da senzala. "Ô menina, presta atenção. A gente pode estar preso no corpo, mas a alma, essa ninguém amarra não. Os brancos têm o chicote, mas nós temos as palavras. E palavra certa, dita na hora certa, com a força certa, faz mais estrago que canhão." E assim, na sombra da noite, Ana aprendeu as rezas proibidas, os cantos sagrados, os nomes dos deuses que vieram da além-mar nas lágrimas dos escravos. Aprendeu que cada palavra era semente, cada sílaba era espada, cada sopro era vida e morte ao mesmo tempo. Quando Ana completou 15 anos, o destino mostrou suas garras. Numa tarde de sol quente, o filho do senhor de engenho a viu lavando roupa no rio e decidiu que a queria. O corpo de Ana já mostrava as curvas de mulher, mas seus olhos ainda guardavam a firmeza da menina que não se dobrava. Foi levada à força para trás da casa grande. O que aconteceu depois, o povo conta baixinho, com medo de que as paredes ouçam. Dizem que o moço voltou carregado, pálido como defunto fresco, tremendo feito vara verde. Ana voltou para a senzala com o vestido rasgado e um filete de sangue escorrendo pelo canto da boca, mas com os olhos mais vivos que nunca. Na mesma noite, as correntes de seus pulsos começaram a tilintar sozinhas, mesmo quando ela estava parada. Um som agourento
fino como gemido de alma, grave como promessa de vingança. Foi assim que nasceu a lenda de Ana das Correntes. Não pensem, meu povo, que as palavras que Ana guardava eram simples. Não, Senhor, eram fragmentos de uma língua que o vento trouxe no porão dos navios negreiros, embaladas no pranto e no suor dos que foram arrancados da terra-mãe. Palavras que nem o mar conseguiu afogar, que sobreviveram como brasa coberta de cinza, esperando o sopro certo para virar fogo de novo. Depois daquele dia com o Filho do Senhor, Ana mudou. Começou a se achegar mais aos velhos da senzala, aqueles de cabeça branca e alma antiga que guardavam na memória os sons da África perdida. E o povo reparava que Ana já não dormia direito. Ficava acordada nas noites sem lua, murmurando coisas que ninguém entendia, com as correntes nos pulsos tilintando como se respondessem a um chamado invisível. "Tô com medo daquela menina", confessava Bastião. Um escravo jovem, de corpo forte, mas alma medrosa. "Ela tá mexendo com coisa que não se deve mexer." "Cala essa boca, homem sem rumo", respondia tia Feliciana, uma velha que só tinha um olho, mas enxergava mais que muita gente com dois. "O que Ana busca é mais antigo que o medo. É força que vem lá dos ancestrais. É reza que não se perdeu porque foi guardada no sangue." Foi tia Feliciana quem ensinou a Ana os cantos de Iansã, a senhora dos ventos e das tempestades. Com voz baixinha, no escuro da noite ela cantava: "Eparrei, oiá, eparrei, oiá. A dona do vento forte vem balançar a senzala. Quem tem culpa no corpo que se prepare. Quem pisa em filho de Oiá, pisa em brasa acesa." E Ana repetia, palavra por palavra, gravando na alma cada som, cada curva da língua, cada suspiro. Seu corpo balançava devagar enquanto aprendia, como se dançasse com o vento que entrava pelas frestas da senzala. As correntes em seus pulsos nunca ficavam quietas durante essas lições. Tilintavam como se fossem parte do canto. De pai Tobias, um velho que tinha marcas de açoite até na língua, pois o feitor mandara cortá-la quando ele foi pego ensinando a língua de Benguela aos mais novos, Ana aprendeu os segredos das folhas. Não com palavras, que ele já não podia falar, mas com gestos e olhares. Ele mostrava a folha, esmagava entre os dedos para Ana sentir o cheiro e fazia sinais mostrando para que servia. Ana entendia tudo, como se a sabedoria entrasse pelos poros de sua pele. "A menina tem o dom", dizia o povo da senzala. "Ela entende até o que não é falado." De mãe Luzia, que veio de Angola e sobreviveu a 3 navios negreiros, pois os 2 primeiros naufragaram, e ela foi das poucas que conseguiram voltar à tona, Ana aprendeu as rezas de proteção. Eram palavras antigas que tinham o poder de criar um escudo invisível ao redor do corpo. "Essas palavras, minha filha", dizia mãe Luzia com voz de quem já viu a morte de perto, "são mais fortes que qualquer arma do homem branco. Quando você fala elas do jeito certo, nem bala te acerta, nem chicote te marca, nem veneno te derruba." Dizem que foi numa noite sem lua, quando o vento uivava feito cachorro de caça, que Ana recebeu o presente mais perigoso. Numa roda escondida, atrás da senzala, os velhos se reuniram. 7 homens e 7 mulheres, os mais antigos do cativeiro, formaram um círculo. No meio, puseram uma cuia com água, uma faca velha de cortar cana e um punhado de terra vermelha. Chamaram Ana para o centro da roda. Mãe Luzia se adiantou com um pequeno embrulho de pano escuro. "O que vou te dar agora, menina, veio da terra dos nossos antepassados, foi passando de mão em mão, escondido dos feitores, guardado como o maior tesouro. É a reza que amarra, a reza que vira o destino, a reza que faz o forte virar fraco e o fraco virar forte." Dentro do pano havia um papel amarelado, dobrado muitas vezes. Ana não sabia ler as letras dos brancos, mas quando pegou aquele papel nas mãos, sentiu como se as palavras escritas ali pulassem para dentro de seu sangue, como se cada sílaba daquelas rezas proibidas passasse a correr em suas veias junto com a vida. "Guarde com sua vida", disse mãe Luzia. "Aprenda com seu coração, e só use quando não houver outro caminho.
Porque essa reza, minha filha, é como faca de dois gumes, corta para lá e corta para cá. Foi assim que Ana se tornou guardiã das vozes perdidas da África, dos segredos que atravessaram o mar na memória dos escravizados. E as correntes em seus pulsos, essas nunca mais ficaram em silêncio. O engenho Flor Amarga não era diferente dos outros espalhados pelas terras do recôncavo. Terra molhada de sangue e suor, onde o verde da cana escondia o vermelho da dor. Ali, o dia começava antes mesmo do sol mostrar a cara, com o sino tocando forte, arrancando os escravos do curto descanso da noite. Meu povo, aquele lugar era de apertar o peito. A casa grande ficava no alto da colina, toda branca e imponente, com varanda larga onde os senhores tomavam café e decidiam quem ia para o tronco. Embaixo, espalhadas como feridas na terra, as senzalas de barro e palha, onde o povo se amontoava feito bicho. E mais abaixo, a moenda de cana, onde o trabalho não parava. E o suor se misturava com o caldo doce, fazendo uma mistura que o povo chamava de melaço de vida. O dono daquele império de dor era o coronel Januário Mendes, homem de alma ruim, conhecido em toda a região por dois motivos: a qualidade de sua cachaça e a crueldade com que tratava seus escravos. Escravo meu tem que sangrar para aprender. Era o que ele dizia com aquele sorriso que parecia mais uma cicatriz no rosto vermelho de sol e cachaça. Não bastasse o coronel, havia seu capataz principal, o Chico Açoite, um mulato alto e forte que tinha prazer em cumprir as ordens do patrão. Dizem os antigos que ele tinha sido escravo também, mas ganhou a confiança do coronel depois de entregar uma tentativa de fuga. Como recompensa, recebeu a alforria e o chicote, e parecia fazer questão de usar o segundo com mais força do que qualquer feitor branco. Pior que branco cruel, só escravo que vira feitor, murmurava o povo da senzala quando ele passava. O trabalho no canavial era de sol a sol. O calor castigava como se o próprio inferno tivesse aberto suas portas sobre aquelas terras. As mãos calejadas cortavam a cana afiada que abria talhos na pele já marcada. E ai de quem diminuísse o ritmo. O chicote de Chico Açoite estalava no ar antes mesmo da pessoa perceber que estava sendo observada. A cana não esperava, a safra não esperava, o lucro não esperava. E naquele ciclo de cortar, moer, ferver e purgar, a vida dos escravos ia se esvaindo como o caldo que escorria pela moenda. Na época das chuvas, o barro vermelho grudava nos pés, como se a própria terra quisesse prender aquela gente ali. Na seca, a poeira subia e entrava nos pulmões, fazendo tossir sangue depois de anos respirando aquilo. E os senhores de engenho diziam que escravo morria cedo porque era fraco, não porque o trabalho matava. Havia um lugar no engenho que o povo evitava até olhar: o terreiro de castigo. Um espaço aberto próximo à casa de purgar, onde ficava o tronco, o pelourinho e outros instrumentos de tortura. Ali, sob o sol ou chuva, os castigados ficavam expostos para que todos vissem o preço da desobediência. Passarinho que pia fora de hora vai pro tronco conhecer a música do chicote, dizia Chico Açoite quando via alguém conversando durante o trabalho. À noite, quando todos se recolhiam nas senzalas, o medo continuava presente. Os gemidos dos castigados misturavam-se aos sussurros das rezas escondidas. As mães abraçavam os filhos com força, sabendo que amanhã poderiam ser separados para sempre, se o coronel decidisse vender algum deles. Foi nesse caldeirão de sofrimento que a fama de Ana começou a crescer. Depois daquela noite em que recebeu a reza que amarra, ela passou a andar diferente. Seus olhos, antes apenas firmes, agora pareciam guardar um fogo interior. E as correntes em seus pulsos, que o coronel mandou que ela usasse permanentemente após o incidente com seu filho, tilintavam de um jeito que fazia até os mais corajosos se arrepiarem. Essa daí tá com o diabo no corpo, cochichavam alguns, fazendo o sinal da cruz. Respeita, homem, repreendiam os mais velhos. Não é o diabo, não, é força antiga, é memória que não morreu. E assim, no meio daquele engenho de medo, Ana das Correntes caminhava com a cabeça erguida.
carregando nas mãos calejadas o poder que em breve faria o engenho Flor Amarga conhecer um novo tipo de temor. Foi numa sexta-feira, dia de Oxalá, que o destino esticou sua mão para mudar a sorte do engenho Flor Amarga. Dia quente, de céu limpo, que começou como qualquer outro, com o sino tocando, o feitor gritando e o povo se arrastando para mais um dia de labuta pesada. Mas esse dia, meu povo, tinha coisa diferente no ar. Quem prestasse atenção, ouviria o vento sussurrando avisos entre as folhas da cana. Os pássaros cantavam de um jeito esquisito, e até os cachorros do engenho pareciam inquietos, latindo para o nada. Naquela manhã, o Chico Açoite acordou com um humor pior que o de costume. Dizem que tinha bebido a noite toda na venda do povoado e perdido dinheiro no jogo de cartas. E como sempre acontece, quem paga pela raiva dos fortes são os fracos. A primeira vítima foi o velho Tomás, um escravo de mais de 60 anos que mal se aguentava nas pernas, mas que ainda era obrigado a trabalhar no canavial. "Anda mais depressa, velho imprestável", gritou Chico, erguendo o chicote. "Ou será que você quer experimentar do couro para despertar?" "Tô indo o mais ligeiro que posso, senhor", respondeu o velho, tentando apressar o passo trôpego. Não adiantou. O chicote cortou o ar e rasgou as costas já marcadas do velho Tomás, que caiu de joelhos no barro, segurando um grito que nasceu fundo na garganta. Foi quando Ana, que trabalhava ali perto, ergueu os olhos. Ninguém reparou naquela hora, mas as correntes em seus pulsos começaram a tilintar mais forte, como se chamassem por algo invisível. Chico Açoite continuou castigando o velho, que agora já nem tentava se levantar. Só se encolhia a cada golpe, como uma folha seca sendo esmagada pelo vento. O sangue começou a manchar a camisa rasgada, e ainda assim o chicote não parava. Ana largou o feixe de cana que carregava e deu 2 passos na direção daquela cena. Seus lábios se moviam, mas ninguém ouvia o que ela dizia. Eram palavras antigas, trazidas da além-mar, palavras que o vento carregava direto para os ouvidos de quem elas eram destinadas. "O que é que você tá olhando, negrinha atrevida?", gritou Chico Açoite quando percebeu Ana parada, observando. "Quer provar do mesmo remédio?" Ana não respondeu, não abaixou os olhos, não recuou. Apenas continuou murmurando aquelas palavras estranhas, enquanto as correntes em seus pulsos dançavam uma música silenciosa. O feitor largou o velho Tomás e avançou para Ana, com o chicote erguido e a face deformada pela raiva. "Vou te ensinar a respeitar homem branco, escrava insolente." Mas antes que o chicote descesse, algo estranho aconteceu. O braço de Chico Açoite parou no ar, como se tivesse batido numa parede invisível. Seus olhos se arregalaram de espanto e dor. As veias de seu pescoço incharam como se fossem estourar, e um suor frio escorreu por sua testa. Que diabo é isso?" Ele gaguejou, tentando mover o braço que parecia petrificado no ar. Ana continuava parada, olhando firme para ele, sem desviar o olhar nem por um segundo. Seus lábios continuavam se movendo naquela reza silenciosa, e as correntes em seus pulsos tilintavam como se aplaudissem o que estava acontecendo. De repente, Chico Açoite soltou o chicote, que caiu na terra com um som abafado. Seu corpo inteiro começou a tremer, primeiro de leve, depois com tanta força que seus dentes batiam uns nos outros, fazendo um barulho que todos ao redor podiam ouvir. "Socorro!" Ele tentou gritar, mas a voz saiu fraca, engasgada. Ela tá me enfeitiçando." Os outros escravos pararam o trabalho, olhando aquela cena com uma mistura de medo e assombro. Ninguém se movia, ninguém ousava interferir. Era como se o tempo tivesse parado naquele pedaço do canavial. Chico Açoite caiu de joelhos, agarrando a própria garganta como se estivesse sendo sufocado por mãos invisíveis. Seu rosto, antes vermelho de raiva, agora estava pálido como cera. "Pare, por favor", ele implorou, olhando para Ana com terror nos olhos. Só então Ana parou de murmurar. Deu um passo para trás e disse, com uma voz que não parecia ser apenas dela:
Quem derrama sangue inocente há de provar do próprio veneno. O feitor conseguiu se arrastar para longe, tropeçando e caindo várias vezes antes de desaparecer na direção da casa grande. O silêncio que ficou era tão pesado que quase se podia tocar. Ana se aproximou do velho Tomás, ajudou-o a se levantar e, sem dizer nada, voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, a notícia correu como fogo na palha seca. Chico Açoite estava de cama, tremendo de febre, delirando sobre correntes que o arrastavam para o inferno. O médico da vila veio, sangrou-o, deu-lhe beberagens amargas, mas nada adiantou. A primeira amarração foi feita, sussurravam os escravos nas senzalas. Ana amarrou a alma do feitor. E assim começou o que o povo viria a chamar mais tarde de a revolta silenciosa do engenho Flor Amarga. Depois daquele dia em que Chico Açoite caiu de joelhos tremendo feito vara verde, a vida no engenho Flor Amarga mudou. Não foi mudança que o olho branco pudesse ver, não. Foi mudança por baixo da pele, como água que corre debaixo da terra, silenciosa, mas com força para mudar o desenho do mundo. Nas senzalas escuras, quando a noite caía pesada sobre o engenho e os senhores se recolhiam, um sussurro novo corria de boca em boca, de esteira em esteira, um nome repetido como prece e como esperança: Ana das Correntes. Você viu o que ela fez com o Chico Açoite? Perguntava um. Ouvi dizer que ele ainda está de cama, sem conseguir levantar, respondia outro. É reza forte que ela tem, reza trazida dos antigos, da terra dos nossos. O povo da senzala, que antes olhava Ana com certo receio por causa daquelas correntes que nunca paravam de tilintar, agora buscava ficar perto dela. Era como se seu corpo emanasse uma proteção que todos queriam sentir. Numa noite sem lua, quando o escuro era tão denso que se podia cortar com faca, Pai Joaquim chamou os mais confiáveis para uma reunião no fundo da senzala maior. Eram 15 pessoas, 7 homens, 7 mulheres e Ana no meio deles. Acenderam apenas uma lamparina fraca, que mal clareava os rostos reunidos em círculo. O que aconteceu com o feitor não é coisa pequena, começou o Pai Joaquim, sua voz baixa como o roçar do vento nas folhas secas. Ana usou poder antigo, poder que cruza o mar grande, poder que pode libertar ou pode matar. A velha Luzia, que já tinha quase 100 anos de vida e mais de 80 de cativeiro, balançou a cabeça devagar. É tempo de lembrar quem somos, ela disse, e sua voz parecia vir de muito longe. Nossa gente não nasceu na corrente. Nossa gente tinha reino, tinha terra, tinha liberdade. O que Ana fez foi acordar a memória que dorme no sangue. Um arrepio percorreu os presentes. Ana estava sentada no centro do círculo, quieta, com as correntes em seus pulsos tilintando, como se conversassem com espíritos invisíveis. Meu povo, ela falou finalmente, e sua voz era tanto de menina quanto de anciã. O que eu fiz com Chico Açoite não foi por vingança. Foi por justiça. E justiça não é coisa de um só. É coisa de todos nós. Ela estendeu as mãos, mostrando as correntes que o coronel mandara prender em seus pulsos como castigo permanente. Olhem bem estas correntes. Elas não me prendem. Elas me lembram. Me lembram que nossa força não está no corpo, está na memória, está na palavra, está no sangue que corre de geração em geração. Foi nessa noite que nasceu o que mais tarde chamariam de Irmandade das Correntes. Ali, naquele círculo de almas marcadas pelo chicote e pelo ferro, juraram lealdade uns aos outros. Não era plano de fuga, não era rebelião aberta, era algo mais profundo e mais perigoso. Era a decisão de não aceitar mais a escravidão dentro da alma, mesmo que o corpo ainda carregasse as marcas do cativeiro. Pai Joaquim tirou de dentro da camisa um pequeno embrulho de pano. Desenrolou-o devagar, revelando um punhado de terra avermelhada. Esta terra veio da África, ele explicou, passada de mão em mão, escondida no cabelo, na boca, em feridas abertas. É a terra dos nossos ancestrais.
Ele misturou a terra com um pouco de água numa cuia de cabaça e fez uma pasta que usou para marcar a testa de cada um dos presentes. Com esta marca estamos unidos no mesmo destino, na mesma luta, na mesma esperança. Quando chegou a vez de Ana, algo estranho aconteceu. Assim que a terra tocou sua testa, as correntes em seus pulsos começaram a tilintar com tanta força que tiveram que cobri-las com panos para abafar o som. É sinal, murmurou a velha Luzia. É sinal de que os caminhos estão se abrindo. Daquele dia em diante, os segredos na senzala se multiplicaram. Organizaram-se em grupos pequenos, que se reuniam em horários diferentes para não despertar suspeitas. Ana ensinava o que sabia, as rezas de proteção, os cantos de força, as palavras que podiam curar ou amarrar. E mais importante, ensinava a esperança. Não aquela esperança fraca que espera a morte para ser livre no céu. Era esperança com dente e com garra. Esperança que olha o Senhor nos olhos sem baixar a cabeça. Esperança que sabe que a liberdade começa dentro antes de chegar fora. A corrente pode prender o corpo, dizia Ana, mas a alma só é cativa se a gente deixar. E assim, noite após noite, enquanto o engenho dormia, a senzala acordava para uma vida secreta, para uma resistência silenciosa que crescia como raiz no escuro, firme, tenaz, inexorável. Chico Açoite nunca mais foi o mesmo depois daquele dia no canavial. Ficou 3 semanas de cama, ardendo em febre, gritando no meio da noite como se visse demônios. Quando finalmente conseguiu se levantar, era só a sombra do homem que tinha sido. Magro, trêmulo, com os olhos fundos e assustados. Ela me amarrou, ele repetia para quem quisesse ouvir. Aquela escrava me amarrou com reza brava. O coronel Januário, dono do engenho, no começo não deu importância. Achou que era manha de empregado querendo folga, ou efeito de alguma cachaça ruim que o capataz tinha bebido. Mas quando viu o estado de Chico Açoite, um homem que já tinha derrubado 2 brigadores sozinho na feira, começou a se preocupar. Quem é essa negra que dizem que tem parte com o diabo? Perguntou ao novo capataz, um português recém-chegado chamado Manuel Torquato. É uma escrava chamada Ana, senhor, respondeu o português. O povo diz que ela tem rezas fortes. Chamam ela de Ana das Correntes por causa daquelas correntes que o senhor mandou prender nos pulsos dela. O coronel se lembrou. Era a mesma escrava que seu filho tinha tentado tomar à força, e que depois disso nunca mais baixou a cabeça para ninguém. Quero ver essa nega de perto, ordenou o coronel. Traga ela aqui. Foi numa tarde quente de dezembro que Ana foi levada à presença do coronel Januário. Ela entrou na casa grande pela porta dos fundos, como mandava o costume. Mas não entrou de cabeça baixa, não. Entrou olhando firme, com as correntes nos pulsos tilintando como se anunciassem sua chegada. O coronel estava sentado na varanda, tomando sua cachaça de alambique e fumando um charuto. Era homem de seus 50 anos, barriga grande de muito comer, rosto vermelho de muito beber, e olhos pequenos e duros como contas de vidro. Então você é a tal Ana que botou feitiço no meu capataz? Ele perguntou, entre divertido e desconfiado. Não boto feitiço em ninguém, senhor, respondeu Ana sem desviar o olhar. Só rezo para meus santos. O coronel riu, um riso gordo que balançava sua barriga. Santos, é? E desde quando o preto tem santo que presta? O que vocês têm é demônio da África metido no corpo. Ana não respondeu, mas suas correntes tilintaram mais forte, como se respondessem por ela. O que é isso? Perguntou o coronel notando o som. Por que essas correntes fazem barulho mesmo quando você não se mexe? Não sei, senhor, disse Ana. Talvez elas estejam falando o que não posso dizer. O coronel franziu o senho, não gostando daquela resposta atrevida. Levantou-se da cadeira, chegou perto de Ana e ergueu o queixo dela com a mão, forçando-a a olhar direto nos olhos dele. Escuta aqui, nega. Eu não acredito em feitiço nem em reza brava. Se meu capataz está doente, é porque pegou alguma febre no brejo.
E se você anda botando medo nos outros escravos com essa história de poder, vai conhecer o poder do meu chicote. Entendeu? Ana sustentou o olhar sem piscar, sem tremer, sem recuar. E então, bem baixinho, como se fosse só para ela mesma, murmurou palavras numa língua que o coronel não conhecia. "O que você tá dizendo aí, nega insolente?" gritou ele, apertando o queixo dela com força. Foi quando algo estranho aconteceu. O coronel sentiu um arrepio subir pela espinha, como água fria em dia quente. Soltou o queixo de Ana e deu um passo para trás, sentindo as pernas fracas de repente. "Tire essa nega daqui", ordenou ao capataz, a voz não tão firme quanto antes. "E diga ao padre que quero falar com ele amanhã." Naquela noite, o coronel Januário não conseguiu dormir. Sentia um peso no peito, como se uma mão invisível o estivesse apertando. Quando fechava os olhos, via correntes. Correntes que se moviam como cobras. Correntes que tilintavam uma música de morte. No dia seguinte, o padre do engenho, um português gordo e vermelho chamado Padre Anselmo, veio atender ao chamado do coronel. "Bobagem, coronel", disse o padre depois de ouvir a história. "Isso é superstição de gente ignorante. Não existe feitiço que possa derrubar um cristão batizado." Mas por via das dúvidas, o padre foi até a senzala e aspergiu água benta por todo lado, rezando em latim para espantar qualquer influência maligna. O que ninguém esperava é que 3 dias depois, o próprio coronel Januário amanheceu de cama, com a mesma febre que tinha acometido Chico Açoite. Tremia, suava e gritava sobre correntes que o arrastavam para o inferno. O médico veio de Salvador, sangrou o doente, receitou beberagens amargas, mas nada adiantou. O coronel definhava a olhos vistos, como se alguma força invisível estivesse sugando sua vida gota a gota. Na senzala, o rumor corria. Ana amarrou o coronel com a mesma reza que amarrou o capataz. E embora ninguém tivesse visto Ana fazer qualquer coisa contra o senhor de engenho, todos acreditavam, porque agora, no escuro da noite, podiam ouvir as correntes de Ana tilintando uma canção de vingança, uma canção antiga que falava de justiça que vem devagar, mas que vem sempre. "Não é feitiço", explicava pai Joaquim aos mais jovens. "É a força dos ancestrais cobrando o sangue derramado no chicote." E assim, enquanto o coronel se debatia entre a vida e a morte em sua cama de mogno, um vento novo começava a soprar pelo engenho Flor Amarga. Um vento de esperança para uns, um vento de terror para outros. A notícia correu ligeira como vento em canavial seco. O coronel Januário, homem que se achava mais forte que a própria morte, agora definhava na cama, delirando sobre correntes que o arrastavam para o inferno. E não era só isso, não. Diziam que, nos seus delírios, ele chamava por Ana, implorando perdão por coisas que ninguém sabia que ele tinha feito. Na casa grande, o mundo virou de cabeça para baixo. Dona Urraca, esposa do coronel, mulher dura que nunca tinha demonstrado um pingo de piedade pelos escravos, agora tremia feito vara verde. Mandou chamar médicos de Salvador, curandeiros de todo tipo, e até rezadeiras que antes ela desprezava. "É feitiço", ela dizia baixinho para as mucamas que serviam na casa. "É feitiço daquela negra maldita." O filho do coronel, o mesmo que tinha tentado abusar de Ana, agora não conseguia nem olhar na direção da senzala. Passava os dias trancado no quarto ou bebendo na vila, com medo de que a maldição do pai chegasse até ele. "Os brancos estão com medo de nós pela primeira vez", comentou Bastião, um escravo jovem e forte, numa das reuniões secretas da senzala. "É nossa chance de fugir, de formar quilombo." Mas Ana balançou a cabeça, e as correntes em seus pulsos tilintaram como se concordassem com ela. "Ainda não é hora", ela disse. "Quem foge com pressa acaba voltando nas costas de Capitão do Mato. Precisamos esperar que o medo cresça, que se espalhe como erva daninha no coração deles." Enquanto isso, a notícia de que havia uma escrava com poder de amarrar senhores de engenho com rezas proibidas se espalhou pela região.
De boca em boca, de engenho em engenho, o nome de Ana das Correntes virou lenda viva. Dizem que ela faz as correntes dançarem sozinhas. Contavam. Dizem que ela tem olho que enxerga a alma da gente. Falavam outros. Senhores de engenho da vizinhança começaram a chegar, uns por curiosidade, outros por medo. Queriam ver com os próprios olhos a escrava que tinha o poder de derrubar um coronel só com palavras sussurradas. Um deles, o coronel Jerônimo, dono do engenho Bom Retiro, veio especialmente para tentar comprar Ana. Vendo essa escrava pela metade do que ela vale, implorou Dona Urraca, desesperada para se livrar da suposta causadora da doença de seu marido. Mas o coronel Jerônimo, depois de ver Ana de longe e ouvir o tilintar incessante de suas correntes, desistiu da compra. Não quero essa praga na minha propriedade, ele disse fazendo o sinal da cruz. Ela tem o diabo no corpo. Os feitores e capatazes que ainda restavam no engenho Flor Amarga começaram a ter medo de se aproximar de Ana. Quando precisavam dar ordens a ela, faziam de longe, sem olhar nos seus olhos. Alguns se recusavam completamente a lidar com ela, preferindo castigar outros escravos em seu lugar, quando o trabalho não rendia como deveria. Foi nessa época que os escravos começaram a notar uma mudança sutil, mas significativa. O chicote estalava com menos frequência. Os castigos diminuíram. Os feitores, com medo de serem os próximos a cair de cama, aliviaram a mão pesada. É como se as correntes de Ana estivessem prendendo a maldade deles, comentou tia Feliciana. À noite, quando o engenho dormia, a senzala ganhava vida. Os encontros da Irmandade das Correntes agora atraíam mais gente. Escravos que antes tinham medo de Ana, agora buscavam sua proteção, sua sabedoria, sua força. No centro de tudo, sempre calada e observadora, Ana liderava sem precisar erguer a voz. Suas correntes falavam por ela, tilintando suavemente quando aprovava algo, chacoalhando com força quando discordava. O padre Anselmo, sentindo que estava perdendo o controle sobre os escravos, intensificou as missas e as confissões obrigatórias. Pregava sobre o inferno que aguardava os que se desviassem do caminho de Deus. Mas suas palavras já não tinham o mesmo efeito. O inferno que ele promete não pode ser pior que o que a gente já vive aqui, diziam os escravos entre si. E assim, dia após dia, o medo foi mudando de lado no engenho Flor Amarga. Os que sempre temeram agora eram temidos. Os que sempre foram fortes por causa do chicote, agora estavam fracos diante de algo que não podiam ver nem tocar. O poder ancestral que corria no sangue de Ana das Correntes. A justiça dos ancestrais é lenta, dizia pai Joaquim nas reuniões noturnas. Mas, quando chega, nem o mais poderoso senhor de engenho pode escapar. A chegada foi anunciada por uma nuvem de poeira vermelha que se ergueu na estrada principal. 3 cavaleiros vestidos de preto, montados em cavalos também pretos, avançavam em direção ao engenho Flor Amarga. À frente vinha um homem magro, de rosto afilado como faca, vestindo batina. O padre Inácio Torquemada, conhecido na região como Caçador de Bruxas. Vinha acompanhado de 2 ajudantes de aparência sinistra, homens que mais pareciam corvos à espera de carniça. Um carregava uma cruz grande de madeira, o outro, uma maleta de couro que diziam continha instrumentos para extrair confissões. Jesus misericórdia! Exclamou tia Feliciana quando soube da chegada. Vieram buscar nossa Ana. Na casa grande, Dona Urraca recebeu o padre Torquemada com o desespero de quem vê a última esperança chegar. Graças a Deus o senhor veio, padre, ela disse, beijando a mão ossuda do religioso. Meu marido está à beira da morte, vítima de feitiçaria. O padre não sorriu, não demonstrou compaixão. Seus olhos pequenos e frios examinaram o ambiente como se procurassem sinais do demônio em cada canto. Onde está a bruxa? Perguntou sua voz seca como palha velha. Na senzala, respondeu Dona Urraca. É uma escrava chamada Ana. Chamam-na de Ana das Correntes.
porque ela usa correntes nos pulsos que fazem barulho mesmo quando ela não se mexe. O padre fez o sinal da cruz e murmurou algo em latim. Vou precisar de 10 homens armados, ele disse. Vamos buscá-la ao anoitecer, quando os poderes das trevas estão mais fracos. Durante todo o dia, a tensão cresceu no engenho. Os escravos trabalhavam em silêncio, trocando olhares preocupados. Na senzala, a notícia correu rápido. Tinham vindo buscar Ana. Você precisa fugir, insistiu Bastião. Essa noite mesmo. Eu conheço os caminhos da mata. Posso te levar até um quilombo. Mas Ana permaneceu calma, como se já soubesse o que estava por vir. Suas correntes tilintavam uma música lenta e triste. Quem corre do destino acaba encontrando ele mais adiante, ela respondeu. É preciso enfrentar o que vem de cabeça erguida. Pai Joaquim, que a essa altura já parecia mais velho do que a própria terra, olhou para Ana com olhos marejados. O que estiver guardado para você, filha, nem eu posso mudar. Mas lembra, a força que você carrega é mais antiga que a cruz deles. Quando o sol começou a se pôr, derramando sangue no horizonte, os tambores da senzala começaram a bater. Não era um ritmo festivo, não. Era um toque solene, pesado, como um coração ancestral pulsando na terra. Os escravos, mesmo sabendo que poderiam ser castigados, não pararam de tocar. O padre Torquemada ouviu os tambores e seu rosto se contorceu em uma expressão de nojo. São tambores do demônio, ele disse aos homens armados que o acompanhavam. Vamos acabar com essa heresia. Quando a escuridão finalmente abraçou o engenho, o padre e seus ajudantes, acompanhados de 10 homens com tochas e armas, dirigiram-se à senzala. O padre Anselmo, que normalmente cuidava dos assuntos espirituais do engenho, seguia atrás, visivelmente desconfortável com toda aquela situação. Os tambores pararam abruptamente quando o grupo se aproximou. O silêncio que se seguiu era tão denso que quase se podia cortar com faca. Abram a porta, ordenou o padre Torquemada. Em nome de Deus e da Santa Inquisição. Quando a porta da senzala foi aberta, uma cena inesperada aguardava os invasores. Todos os escravos estavam de pé, formando um círculo. No centro, sozinha, Ana das Correntes aguardava, de cabeça erguida, com suas correntes tilintando como se cantassem uma canção de desafio. É ela, sussurrou um dos ajudantes do padre. Olhem as correntes. O padre Torquemada ergueu a cruz à sua frente, como se fosse um escudo. Ana dos Santos, ele pronunciou formalmente. Você está acusada de praticar feitiçaria, de invocar poderes das trevas, de causar malefícios. Em nome de Deus, você está presa. Ana não recuou, não tremeu, não baixou os olhos. Apenas disse, com uma voz que parecia vir de muito longe: que Deus é esse que permite que seu povo seja açoitado, violado e morto? Que Deus é esse que fica do lado de quem tem o chicote e não de quem tem as costas marcadas? Um murmúrio percorreu a senzala. Nunca tinham ouvido alguém falar assim com um padre. Blasfêmia! Gritou o padre Torquemada, o rosto contorcido de fúria. Agarrem-na! 2 homens avançaram para pegar Ana, mas algo estranho aconteceu. As correntes em seus pulsos começaram a tilintar tão alto que o som parecia ensurdecedor. Um dos homens parou, levando as mãos aos ouvidos, enquanto o outro recuou apavorado. É o demônio! Ele gritou. As correntes estão vivas. O padre Torquemada, vendo o medo se espalhar entre seus homens, avançou ele mesmo, empunhando a cruz. Não há demônio que resista ao poder de Cristo. Ele bradou, chegando perto de Ana. Mas quando tentou tocar nela com a cruz, uma faísca azulada saltou, queimando seus dedos. O padre deixou a cruz cair, soltando um grito de dor e surpresa. O caos se instalou. Alguns homens fugiram, outros avançaram com mais determinação. Os escravos fecharam o círculo em torno de Ana, prontos para protegê-la. Foi quando se ouviu um grito vindo da casa grande. Um grito tão agonizante, tão sobrenatural que fez todos pararem. O coronel! Alguém disse. O coronel está morrendo. O padre Torquemada hesitou por um momento.
dividido entre capturar Ana e atender ao chamado da Casa Grande. Por fim decidiu: tranquem essa senzala. Ninguém entra, ninguém sai até eu voltar. Vamos à Casa Grande. Quando os invasores se retiraram, deixando guardas armados na porta da senzala, um silêncio pesado caiu sobre o lugar. Ana olhou para os rostos assustados à sua volta e disse, com voz firme: a noite ainda é longa, meu povo, e nem toda corrente é feita para prender. Algumas são feitas para libertar. Enquanto os guardas vigiavam a porta da senzala pelo lado de fora, dentro, algo extraordinário começava a acontecer. Ana das Correntes sentou-se no meio da roda formada pelos escravos, suas mãos repousadas sobre os joelhos, as correntes em seus pulsos agora estranhamente silenciosas. Esta é a noite, ela disse com voz que parecia vir das profundezas da terra. A noite em que nossas vozes vão atravessar o vento e chegar aos ouvidos dos ancestrais. Pai Joaquim, com seus olhos nublados pela idade, mas ainda brilhantes de sabedoria, trouxe um pequeno pote de barro. Dentro dele havia terra vermelha misturada com ervas que cheiravam forte. Terra da África, ele explicou. Guardada por gerações, misturada com sangue de quem resistiu. Hoje ela vai falar por nós. Tia Feliciana acendeu uma vela preta no centro da roda. A chama tremulava, lançando sombras dançantes nas paredes de barro da senzala. Os rostos dos escravos, iluminados apenas por aquela luz fraca, pareciam máscaras antigas, testemunhas silenciosas de um ritual que atravessava o tempo. Ana pegou o pote das mãos de pai Joaquim e, com a ponta dos dedos, traçou um círculo de terra vermelha ao redor da vela. Depois, marcou a própria testa com a mesma terra, deixando uma mancha que parecia sangue coagulado. Quem quiser fazer parte da reza, venha, ela chamou. Mas saiba que não há volta. O que amarramos hoje ficará amarrado até que a justiça se cumpra. Um por um, os escravos se aproximaram. Ana marcou cada testa com a terra vermelha, murmurando palavras que soavam como água correndo sobre pedras, antigas, fluidas, poderosas. Quando todos estavam marcados, ela começou a cantar baixinho, numa língua que a maioria ali só conhecia pelos fragmentos que os mais velhos tinham preservado. Era um canto estranho, que parecia vir de muito longe. Não tinha a cadência alegre dos cantos de trabalho, nem o lamento dos cantos de dor. Era algo mais antigo, mais profundo. Um chamado que parecia invocar forças escondidas nas dobras do mundo. As correntes nos pulsos de Ana começaram a tilintar, acompanhando o ritmo do canto. Logo, outros se juntaram a ela, repetindo as palavras mesmo sem entender seu significado completo, sentindo o poder que vibrava naqueles sons. O calor dentro da senzala aumentou, mesmo com a noite fresca lá fora. Gotas de suor escorriam pelos rostos marcados com terra vermelha. A chama da vela cresceu, tornando-se mais alta e mais brilhante do que seria natural. Ana tirou de dentro da roupa um pequeno embrulho de pano. Desenrolou-o cuidadosamente, revelando uma faca pequena e antiga, com cabo de madeira entalhada com símbolos que ninguém ali reconhecia. Esta faca, ela explicou, veio da terra dos nossos. Foi passada de mão em mão, escondida nos cabelos, na boca, em feridas abertas. Carrega a memória de quem resistiu. Com a ponta da faca, ela picou o próprio dedo, deixando cair 3 gotas de sangue sobre a terra vermelha que circundava a vela. Sangue do meu sangue, ela entoou, que carrega a memória dos que vieram antes. Sangue que fala mais alto que qualquer grito. Sangue que amarra e que solta. Passou a faca para a pessoa ao seu lado, que repetiu o gesto. A faca circulou pela roda, cada pessoa contribuindo com 3 gotas de sangue, cada uma repetindo as palavras de Ana. Quando a faca voltou às suas mãos, o círculo de terra ao redor da vela estava salpicado de vermelho vivo, brilhando à luz da chama. Ana ergueu as mãos, fazendo as correntes chacoalharem com força. Começou então a recitar a reza proibida, aquela que Mãe Luzia lhe tinha entregue naquela noite sem lua. Eram palavras de fogo, palavras de ferro,
palavras que pareciam ter peso e substância no ar da senzala, pelos grilhões que marcaram nossos pulsos, pelas costas que sangraram sob o chicote, pelas mães separadas de seus filhos, pelos ancestrais que morreram no mar grande. Amarramos aqueles que nos oprimem, que sintam o peso de cada lágrima derramada, que conheçam o gosto de cada gota de sangue, que carreguem as correntes que nos impuseram. Os escravos repetiam cada frase, suas vozes se unindo num coro que crescia em força e convicção. O chão da senzala parecia vibrar sob seus pés. As paredes de barro tremiam levemente como se respirassem. Lá fora, os guardas sentiram um calafrio percorrer suas espinhas quando ouviram aquele som. Não era um canto que conheciam, não eram palavras que entendiam, mas algo naquelas vozes unidas fazia seus corações acelerarem de medo. "O que é isso?" perguntou um deles, segurando o mosquete com mais força. "Reza de negro", respondeu o outro, fazendo o sinal da cruz. Melhor nem escutar. Dentro da senzala, a reza atingiu seu clímax. A chama da vela se ergueu quase até o teto, iluminando os rostos marcados com terra e suor. As correntes nos pulsos de Ana dançavam como se tivessem vida própria. "Está feito", ela disse quando a última palavra da reza foi pronunciada. "A amarração está completa." No mesmo instante, a vela se apagou, mergulhando a senzala na escuridão. Mas nos olhos de cada pessoa presente, uma chama diferente agora ardia. A chama da resistência, da dignidade, da esperança que nenhum chicote poderia apagar. Na casa grande, a morte rondava como o urubu em cima de carniça. O coronel Januário, antes homem forte que fazia a terra tremer quando pisava, agora não passava de um corpo mirrado na cama, com os olhos fundos e a pele amarelada como folha seca. Padre Torquemada estava ao lado da cama, aspergindo água benta e recitando orações em latim. O quarto cheirava a velas, incenso e medo. Dona Urraca, ajoelhada ao lado do marido, chorava sem parar, enquanto o filho do coronel observava de longe, com um misto de pavor e resignação no olhar. "É obra do demônio", declarou o padre, seu rosto ossudo contorcido numa expressão de ódio. "A bruxa precisa ser capturada e queimada antes que seja tarde demais. Faça o que for preciso, padre", suplicou Dona Urraca entre soluços. "Salve a alma do meu marido." O padre Anselmo, que assistia a tudo com desconforto, tentou intervir. "Talvez devêssemos tentar entender o que está acontecendo antes de condenar a moça. Nos tempos de hoje, a Santa Inquisição já não..." "Silêncio", cortou Torquemada, os olhos faiscando. "Vejo que a heresia se espalhou até mesmo entre os homens de Deus. A bruxa enfeitiçou a todos neste engenho." Foi quando o coronel, que parecia à beira da morte, de repente abriu os olhos e segurou o braço do padre Torquemada com uma força surpreendente. "As correntes..." Ele murmurou a voz rouca e fraca. "Elas estão me arrastando. Posso ouvi-las, tilintando." "O que ele está dizendo?" perguntou Dona Urraca apavorada. "Delírios causados pela febre", respondeu o médico que havia sido chamado da cidade. "Ou talvez... Bem, alguns diriam que é a consciência pesando na hora da morte." Lá fora, o céu que antes estava estrelado agora se cobria de nuvens pesadas. Um vento quente começou a soprar, fazendo as janelas da casa grande baterem. Os cães do engenho começaram a uivar, um som longo e agourento que parecia anunciar a chegada de algo terrível. "É chegada a hora do confronto", declarou o padre Torquemada. "Vamos buscar a bruxa e acabar com isso de uma vez por todas." Enquanto isso, na senzala, Ana e os outros escravos permaneciam em silêncio após o ritual. A reza vermelha tinha sido feita, o pacto selado com sangue e terra. Agora só restava esperar que as forças invocadas fizessem seu trabalho. "O que acontece agora?" perguntou Bastião, o jovem escravo que sempre sonhara com fuga e liberdade. "Agora", respondeu Ana, "o céu e a encruzilhada vão decidir. Nem tudo está em nossas mãos." Foi quando ouviram passos se aproximando. Muitos passos,
pesados e determinados. As correntes nos pulsos de Ana começaram a tilintar com força, como se alertassem sobre o perigo iminente. A porta da senzala foi aberta com violência. O padre Torquemada entrou, seguido por homens armados com tochas e mosquetes. Seus olhos brilhavam com fúria fanática. Ana dos Santos, ele proclamou, em nome de Deus e da Santa Igreja, você está condenada por bruxaria e pacto com o demônio. Será levada para julgamento e, se considerada culpada, enfrentará a fogueira. Ana se levantou lentamente, encarando o padre sem medo. As correntes em seus pulsos agora tilintavam numa cadência quase musical, como se estivessem conversando com forças invisíveis. Que Deus é esse que condena sem ouvir? Ela perguntou, sua voz calma mas firme. Que igreja é essa que abençoa o chicote e maldiz quem sangra sob ele? Blasfêmia! Gritou o padre, erguendo a cruz diante de si como um escudo. Veja como ela desafia a autoridade divina. É prova de sua comunhão com o maligno. Os outros escravos se puseram de pé, formando um círculo protetor ao redor de Ana. Não tinham armas, apenas seus corpos marcados pela vida dura e suas almas fortalecidas pela reza recém-feita. Afastem-se dela, ordenou o padre. Quem a proteger compartilhará de seu destino. Ninguém se moveu. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de tensão. Lá fora, o vento aumentou, fazendo as tochas tremeluzir. Um trovão distante anunciava a aproximação de uma tempestade. Peguem-na, ordenou o padre aos homens armados, e matem qualquer um que tentar impedir. Os homens avançaram, hesitantes mas obedientes. Foi quando o inesperado aconteceu. As correntes nos pulsos de Ana começaram a brilhar com uma luz azulada, fraca no início, depois cada vez mais intensa. O som do tilintar cresceu, tornando-se quase ensurdecedor. É o demônio, gritou um dos homens recuando. É apenas medo, respondeu Ana. Medo do que não entendem. O padre Torquemada, vendo seus homens hesitarem, deu um passo à frente, erguendo a cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te ordeno, demônio, que deixes esta mulher. As palavras em latim ecoaram pela senzala, antigas e poderosas. Mas as correntes de Ana responderam com seu próprio poder, brilhando ainda mais forte, seu tilintar agora como o badalar de sinos invisíveis. Era o confronto que todos esperavam. O latim da igreja contra as línguas ancestrais da África. A cruz contra as correntes, o céu contra a encruzilhada. Duas forças poderosas, dois mundos diferentes, colidindo naquele espaço pequeno e abafado. Ana das Correntes, falou o padre Torquemada, a voz trêmula apesar da determinação. Sua alma está perdida, mas ainda podemos salvá-la. Confesse seus pecados, renuncie ao demônio, e sua morte será rápida e misericordiosa. Ana olhou para o padre, depois para os escravos que a protegiam, e finalmente para as correntes em seus pulsos. Quando falou, sua voz parecia vir de muito longe, como se outras vozes falassem através dela. Não há demônio aqui, padre. Apenas memória. Memória do sangue derramado, das costas rasgadas, das famílias separadas. E memória não se apaga com água benta nem com fogo. Nesse momento, um raio cortou o céu, iluminando a senzala através das frestas do telhado. O trovão que se seguiu foi tão forte que fez o chão tremer. E no instante exato em que o estrondo cessou, um grito veio da casa grande. Um grito de mulher, desesperado e agudo. "O coronel!" Alguém gritou lá fora. "O coronel está morto!" O padre Torquemada empalideceu. Olhou para Ana com uma mistura de horror e fascinação. "O que você fez?" Ele sussurrou. Ana apenas sustentou o olhar, as correntes em seus pulsos agora estranhamente silenciosas. "Não fui eu," ela respondeu simplesmente. "Foi a justiça que tanto tempo esperou." A morte do coronel Januário mudou tudo no engenho Flor Amarga.
Foi como se um nó apertado finalmente se desfizesse, deixando todos respirarem um ar diferente. Uns com alívio, outros com medo do que viria depois. Na confusão que se seguiu ao anúncio da morte, o padre Torquemada e seus homens recuaram da senzala. Não era momento de capturar a suposta bruxa. Era hora de cuidar da alma do falecido senhor de engenho, de preparar o corpo para o enterro cristão, de consolar a viúva e o filho. Mas algo estranho começou a acontecer no engenho. Os capatazes e feitores que restavam, homens acostumados a impor sua vontade pelo chicote, começaram a experimentar sensações perturbadoras. Primeiro eram apenas calafrios repentinos, a sensação de estar sendo observado quando não havia ninguém por perto. Depois vieram os pesadelos. Sonhei que estava preso num navio negreiro, confessou Manuel Torquato, o capataz português, para o padre Anselmo durante a confissão. Eu estava acorrentado no porão escuro e podia sentir o balanço do mar, o cheiro de morte, o desespero. Era tão real que acordei gritando com as marcas das correntes nos pulsos. Não era o único. Outros feitores relatavam sonhos semelhantes. Sonhos onde eles eram os escravos, onde sentiam na própria pele o chicote que tantas vezes tinham empunhado. É feitiço, sussurravam entre si. A negra Ana enfeitiçou todos nós. O padre Anselmo, mais compassivo que Torquemada, começou a questionar o que estava acontecendo. Não seria possível que fosse apenas a culpa finalmente pesando na consciência daqueles homens? Não seria a mão de Deus tocando seus corações endurecidos para que sentissem o sofrimento que tinham causado? Enquanto isso, na casa grande, o clima não era melhor. Dona Urraca, agora viúva, definhava visivelmente. Não comia, não dormia, e quando conseguia cochilar, acordava gritando sobre correntes que a arrastavam para o inferno. O filho do coronel, que deveria assumir o controle do engenho, passava os dias bebendo na vila, incapaz de retornar ao local onde seu pai tinha morrido em circunstâncias tão misteriosas. E quando voltava, bêbado e desesperado, jurava que podia ouvir o tilintar de correntes nos corredores vazios da casa grande. As correntes dela me perseguem, ele dizia a quem quisesse ouvir. Mesmo quando ela está longe, posso ouvir as correntes. Nas senzalas, os escravos observavam essas mudanças com uma mistura de espanto e esperança cautelosa. O trabalho no canavial continuava, claro. A cana não esperava pelos dramas humanos, e a safra precisava ser colhida. Mas havia uma diferença sutil no ar. Os feitores já não gritavam tanto. O chicote raramente era erguido, e quando a noite caía, ninguém ousava se aproximar das senzalas para verificar o que acontecia lá dentro. Ana das Correntes continuava sua vida aparentemente normal. Trabalhava no campo como os outros, carregava água, ajudava na moenda. Suas correntes continuavam a tilintar, mas agora pareciam mais um lembrete do que uma ameaça, como se dissessem a todos: lembrem-se do que aconteceu. Lembrem-se do que pode acontecer novamente. À noite, nas reuniões secretas da Irmandade das Correntes, que agora incluíam quase todos os escravos do engenho, Ana explicava o que estava acontecendo. Não é feitiço, ela dizia. São correntes invisíveis. As mesmas correntes que nos prenderam por tantos anos, agora estão presas a eles. Não por vingança, mas por justiça. Para que sintam, para que saibam, para que lembrem. Pai Joaquim, com sua sabedoria ancestral, acrescentava: os brancos pensam que só existem as correntes de ferro que eles põem em nossos pulsos. Mas há correntes mais antigas e mais poderosas. As correntes da memória, as correntes da consciência, as correntes que ligam uma injustiça cometida ao castigo que chega, mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, o padre Torquemada, hospedado na casa grande, preparava-se para o que ele chamava de purificação final do engenho. Em seu quarto, rodeado de crucifixos e água benta, escrevia febrilmente um relatório para seus superiores, detalhando a infestação demoníaca
que encontrara no engenho Flor Amarga. A bruxa deve ser capturada e julgada conforme as leis de Deus. Ele escreveu com letra trêmula. Mas há algo mais aqui. Algo que não consigo explicar. Às vezes à noite, parece que posso ouvir correntes arrastando-se pelo corredor, embora não haja ninguém lá. E tive sonhos. Sonhos terríveis. Sua mão parou de escrever. Ele ergueu os olhos alarmado. Tinha ouvido algo? Um tilintar distante como de correntes sendo arrastadas? É apenas o vento, ele murmurou para si mesmo, fazendo o sinal da cruz. Apenas o vento nas janelas. Mas não era o vento. As correntes invisíveis de Ana agora se espalhavam pelo engenho, amarrando não os corpos, mas as almas daqueles que por tanto tempo tinham sido os carrascos. E não havia água benta nem oração em latim que pudesse quebrar aquelas amarras. Uma semana depois da morte do coronel Januário, o engenho Flor Amarga recebeu visitantes importantes. Vieram de Salvador o ouvidor-geral, um juiz da coroa, 2 oficiais militares e mais padres, para reforçar o que o padre Torquemada chamava de batalha contra as forças do mal. Foi uma comitiva impressionante que chegou num dia de sol forte, levantando poeira vermelha na estrada principal. Carruagens pretas, cavalos bem tratados, homens de roupas escuras e expressões severas. O poder da coroa e da igreja unidos para restabelecer a ordem no engenho. Graças a Deus o Senhor veio, ouvidor, disse Dona Urraca, recebendo o magistrado na varanda da Casa Grande. Estava vestida de preto, mais magra e abatida, com olheiras profundas que denunciavam noites sem sono. Este lugar caiu em desgraça desde que aquela escrava lançou sua maldição. O ouvidor-geral, um homem de meia idade com peruca branca e olhos frios como pedras, assentiu gravemente. Estamos aqui para restaurar a lei e a ordem, senhora, e para fazer justiça se houver culpados. O padre Torquemada apressou-se em acrescentar. A culpada já está identificada, excelência. Uma escrava chamada Ana, conhecida como Ana das Correntes. Ela pratica feitiçaria e foi responsável pela morte do coronel Januário. O ouvidor olhou para o padre com uma expressão neutra. Isso será determinado pelo tribunal, padre. A coroa portuguesa não condena ninguém sem um julgamento adequado, mesmo que seja uma escrava. Naquela mesma tarde, foi improvisado um tribunal na sala principal da Casa Grande. Uma mesa longa foi colocada em uma extremidade, onde se sentaram o ouvidor, o juiz e os oficiais. Cadeiras foram dispostas para a família, os padres e alguns senhores de engenho vizinhos que tinham vindo assistir ao incomum espetáculo. Tragam a acusada, ordenou o ouvidor quando todos estavam acomodados. 2 soldados foram até a senzala e voltaram escoltando Ana. Ela caminhou entre eles de cabeça erguida, nem altiva, nem submissa. Apenas presente, consciente, viva de uma maneira que contrastava com a atmosfera mortiça da Casa Grande. As correntes em seus pulsos tilintavam suavemente, como se conversassem com o silêncio opressivo da sala. Os presentes se agitaram quando ela entrou. Alguns fizeram o sinal da cruz, outros desviaram o olhar, temendo encontrar os olhos daquela que era acusada de ter poderes sobrenaturais. Ana dos Santos, começou o ouvidor, consultando um papel à sua frente. Você está sendo acusada de praticar feitiçaria, de causar mal a seus senhores através de artes proibidas e de ser responsável pela morte do coronel Januário Mendes. Como responde a essas acusações? Ana permaneceu em silêncio por um momento, olhando não para o ouvidor, mas para cada rosto na sala. Os oficiais impassíveis, Dona Urraca tremendo de raiva e medo, o filho do coronel pálido e assustado, os padres com suas expressões de julgamento, os senhores de engenho vizinhos com sua curiosidade mórbida. Finalmente, ela falou, com uma voz clara que preencheu a sala. Não sou eu quem deve ser julgada aqui. Um murmúrio percorreu a sala. O ouvidor bateu com um pequeno martelo na mesa pedindo silêncio. O que quer dizer com isso, escrava? Você está diante de um tribunal da coroa portuguesa.
Estou diante de homens, respondeu Ana. Homens que fecham os olhos para o verdadeiro crime que acontece todos os dias neste engenho e em todos os outros. O crime de roubar pessoas de sua terra, de suas famílias, de sua liberdade. O crime de transformar gente em coisa. Isso é um ultraje, exclamou o padre Torquemada, levantando-se. Veja como ela desafia a autoridade. É prova de sua comunhão com o mal. O ouvidor fez um gesto para que o padre se sentasse. Você não está aqui para questionar as leis do reino, escrava. Está aqui para responder se praticou feitiçaria contra seus senhores legítimos. Ana olhou diretamente nos olhos do ouvidor, e algo naquele olhar fez o homem se remexer desconfortavelmente em sua cadeira. Não existe feitiço mais poderoso que a injustiça, senhor ouvidor. Ela envenena primeiro quem a comete. Depois se espalha como doença, consumindo tudo. O que vocês chamam de feitiçaria, eu chamo de memória. A memória do sangue derramado, dos corpos quebrados, das almas feridas. As correntes em seus pulsos começaram a tilintar mais forte, embora ela permanecesse perfeitamente imóvel. O som metálico ecoava na sala como um aviso, como um lembrete. Vejam, gritou o padre. As correntes. É sinal do demônio. Mas algo estranho estava acontecendo. Vários dos presentes, o filho do coronel, alguns feitores, até mesmo um dos oficiais, começaram a se agitar em suas cadeiras, passando as mãos pelos pulsos como se sentissem algo incômodo ali. O suor escorria por seus rostos, apesar da sala não estar particularmente quente. O que está acontecendo aqui? Perguntou o ouvidor, notando o desconforto crescente. Foi Dona Urraca quem respondeu, a voz trêmula de raiva e medo. É ela. Está enfeitiçando a todos nós. Desde que chegou a este engenho tem espalhado sua maldição. Matou meu marido com suas rezas diabólicas e agora quer fazer o mesmo com todos nós. Ana permaneceu calma, apenas observando enquanto o caos crescia na sala. Alguns homens se levantaram, reclamando de dores súbitas, de visões perturbadoras que apareciam diante de seus olhos. Estou vendo sangue em minhas mãos, gritou um dos feitores esfregando as palmas desesperadamente em sua roupa. Não sai, não sai! Posso sentir o chicote nas minhas costas, gemeu outro, curvando-se de dor. O ouvidor, tentando manter a ordem, batia seu martelo repetidamente na mesa. Mas o som era abafado pelo crescente tumulto e pelo tilintar cada vez mais alto das correntes de Ana. Isso é uma farsa, exclamou o juiz, levantando-se. Uma encenação para evitar a justiça. Não, senhor juiz, disse Ana, sua voz de alguma forma audível acima do caos. Isso é a justiça chegando de uma forma que seus tribunais nunca conseguiram trazer. Foi quando um dos oficiais, um homem jovem que tinha permanecido em silêncio até então, de repente se levantou, apontando para a janela. Olhem! Ele gritou. A senzala! Todos se viraram para a janela, de onde se podia ver, ao longe, as construções baixas, onde os escravos eram alojados. Um espetáculo incrível se desenrolava. Dezenas, talvez centenas de escravos estavam de pé em frente às senzalas, perfeitamente imóveis, olhando em direção à casa grande. Não gritavam, não se moviam, apenas olhavam. Mas havia algo naquela presença silenciosa e coletiva que era mais aterrorizante que qualquer rebelião violenta. É uma revolta, gritou alguém. Vão nos matar a todos. Não, disse Ana, com uma voz que parecia vir de muito longe. Não é uma revolta. É um julgamento. O verdadeiro julgamento está começando agora. E quando ela ergueu as mãos, fazendo as correntes tilintarem como sinos anunciando uma nova era, o sol que entrava pelas janelas da casa grande de repente pareceu escurecer, como se uma nuvem invisível tivesse passado diante dele. O que aconteceu depois, meu povo, foi coisa que até hoje o vento conta baixinho quando passa pelos canaviais abandonados. Não foi rebelião como as que os livros contam, com sangue derramado
e fogo devorando a casa grande. Foi algo mais profundo, mais estranho, mais poderoso. Quando o sol escureceu sobre o engenho Flor Amarga naquela tarde de julgamento, um silêncio pesado caiu sobre tudo e todos. Os escravos continuavam parados em frente às senzalas, imóveis como estátuas de ébano, olhos fixos na casa grande. Dentro da sala do tribunal improvisado, o caos tinha dado lugar a um medo paralisante. O ouvidor geral, sentindo que perdia o controle da situação, tentou retomar a autoridade. "Guardas!" ele ordenou com voz trêmula. "Levem a acusada de volta à senzala e dispersem aquela multidão." Mas os soldados, homens acostumados a obedecer sem questionar, agora hesitavam. Olhavam para Ana, para as correntes em seus pulsos que brilhavam com uma luz azulada, e sentiam um medo primitivo que suas armas não podiam combater. "Não adianta resistir ao que está acontecendo", disse Ana, sua voz calma como água de rio profundo. "O que foi plantado com sangue agora está dando fruto." Lá fora, sem qualquer sinal ou comando visível, os escravos começaram a se mover. Não avançaram para a casa grande, como todos temiam. Em vez disso, dirigiram-se em silêncio para o canavial, para a moenda, para a casa de purgar, para todos os locais onde o trabalho escravo tinha sustentado o engenho por gerações. Um por um, foram parando o trabalho. As fogueiras que ardiam sob as caldeiras foram apagadas. As moendas pararam de girar. O caldo da cana deixou de correr. A vida do engenho, que sempre tinha pulsado no ritmo do trabalho forçado, começou a desacelerar até parar completamente. "O que eles estão fazendo?" perguntou o juiz, observando pela janela. "Estão se libertando", respondeu Ana. "Não com violência, mas com dignidade." O filho do coronel Januário, que até então tinha permanecido calado, escondendo-se nas sombras do luto e da bebida, de repente avançou em direção a Ana, o rosto contorcido pela raiva e pelo medo. "Você destruiu tudo!" ele gritou. "Meu pai, o engenho, tudo! Vou acabar com você com minhas próprias mãos!" Quando tentou agarrá-la, algo incrível aconteceu. As correntes nos pulsos de Ana pareceram ganhar vida própria. Esticaram-se como cobras metálicas e se enrolaram nos pulsos do jovem senhor, unindo-os como se estivessem amarrados. "Meu Deus!" gritou Dona Urraca, desmaiando nos braços de uma criada. O filho do coronel caiu de joelhos, olhando em choque para seus pulsos agora presos pelas mesmas correntes que tinha ordenado que Ana usasse permanentemente após o incidente de anos atrás. "Agora você sabe", disse Ana, olhando para ele não com ódio, mas com uma espécie de triste compreensão. "Agora você sabe como é." O padre Torquemada avançou, erguendo um crucifixo. "Em nome de Cristo, demônio, eu te ordeno." Mas antes que pudesse terminar, as janelas da casa grande se abriram com força, como se empurradas por um vento invisível. O crucifixo foi arrancado de sua mão por essa mesma força inexplicável e caiu no chão, quebrando-se ao meio. Lá fora, o céu escurecia ainda mais, não com nuvens de chuva, mas com algo mais denso, mais significativo. Os escravos agora estavam reunidos em um grande círculo no terreiro central do engenho. No meio desse círculo, um espaço vazio aguardava. "É hora", disse Ana, caminhando em direção à porta. As correntes que antes prendiam o filho do coronel agora de volta em seus próprios pulsos. Ninguém ousou detê-la. Ela saiu da casa grande, desceu os degraus da varanda e caminhou com passos firmes em direção ao círculo de escravos. Quando entrou nesse círculo, um murmúrio coletivo se ergueu. Não eram palavras, mas um som que parecia vir das profundezas da terra, das raízes da memória. As autoridades e os senhores observavam das janelas e varandas da casa grande, paralisados entre o medo e a fascinação. O que estavam testemunhando não era uma rebelião como conheciam, com armas, violência e destruição. Era algo mais profundo, mais fundamental, mais assustador em sua calma determinação. Dentro do círculo, Ana ergueu os braços, fazendo as correntes brilharem à luz do entardecer estranho.
Começou a falar numa língua que ninguém ali reconhecia, exceto os mais velhos, que sentiam as palavras ressoarem em suas memórias mais antigas, trazidas da além-mar nos porões dos navios negreiros. Foi quando o chão começou a tremer, não como um terremoto violento, mas como um pulsar rítmico, como se a própria terra estivesse respondendo ao chamado daquela voz, daquelas palavras, daquelas correntes. "O que está acontecendo?", gritou o ouvidor geral, agarrando-se a uma coluna da varanda. "A terra está lembrando", respondeu o padre Anselmo com uma voz estranhamente calma. "A terra está lembrando de todo o sangue que bebeu." E enquanto a noite caía sobre o engenho Flor Amarga, uma nova ordem começava a nascer. Não pelo fogo e pela espada, mas pelo poder mais antigo e mais profundo da memória que se recusa a morrer. Aquela noite não teve fim. Ou pelo menos foi o que pareceu para quem a viveu. A escuridão que caiu sobre o engenho Flor Amarga não era apenas a ausência de luz, mas uma presença palpável, como se o passado tivesse se materializado em forma de sombras que dançavam entre o canavial e a casa grande. No centro do círculo de escravos, Ana das Correntes continuava sua invocação. Suas palavras, numa língua mais antiga que a memória dos presentes, pareciam tecer um novo destino para aquele pedaço de terra marcado por tanto sofrimento. As correntes em seus pulsos não mais tilintavam. Agora emanavam uma luz azulada que iluminava os rostos ao redor, criando uma estranha claridade no meio da noite sem lua. Na casa grande, o medo tinha dado lugar a uma espécie de transe coletivo. Os senhores, os oficiais, os padres, todos observavam pela janela, incapazes de interferir, incapazes de fugir, como se estivessem presos por correntes invisíveis àquele momento que parecia dobrar o tempo sobre si mesmo. Foi quando começou a chuva. Não uma tempestade violenta, mas gotas pesadas que caíam lentamente como lágrimas da noite. A água tocava a terra seca e produzia um som como suspiros de alívio. "Está lavando", murmurou o velho pai Joaquim, que estava no círculo próximo a Ana. "A chuva está lavando o sangue que a terra bebeu por tanto tempo." As gotas caíam sobre as correntes de Ana, fazendo-as brilhar ainda mais intensamente. A água escorria por seus braços, por seu rosto erguido para o céu, como se a própria noite estivesse chorando sobre ela. Foi então que o inacreditável aconteceu. As correntes nos pulsos de Ana começaram a se soltar, elo por elo, não como metal que se quebra, mas como água que corre, como areia que escorre entre os dedos. Os elos caíam na terra molhada, e onde tocavam o chão, brotavam pequenas luzes, como vagalumes. "As correntes estão se libertando", sussurrou tia Feliciana com lágrimas nos olhos. "Assim como nós." Pois o que ninguém da casa grande podia ver claramente na escuridão era que, ao mesmo tempo em que as correntes de Ana se desfaziam, algo estava acontecendo com os escravos no círculo. As marcas do chicote em suas costas começavam a desaparecer. Os calos nas mãos endurecidas pelo trabalho forçado amoleciam. Os olhos, por tanto tempo baixos em submissão, agora brilhavam com uma luz interior que nenhum senhor poderia apagar. Não era libertação apenas dos corpos. Era libertação da alma, da memória, do medo que tinha sido plantado tão fundo que muitos já nem sabiam que o carregavam. Os últimos elos das correntes de Ana tocaram o chão, transformando-se naquelas estranhas luzes que agora formavam um círculo brilhante a seus pés. Ela abaixou os braços, olhando para os pulsos livres pela primeira vez em anos. Não havia marcas, não havia cicatrizes, apenas pele lisa, como se as correntes nunca tivessem existido. "Está feito", ela disse, sua voz agora diferente, mais profunda, como se outras vozes falassem através dela. E então, no momento mais extraordinário daquela noite extraordinária, Ana das Correntes começou a desaparecer. Não foi um desaparecimento repentino, como em histórias de assombração. Foi gradual, como névoa que se dissipa ao nascer do sol. Primeiro seus pés, depois suas pernas, seu corpo,
até que apenas seu rosto permanecia visível, sereno, com um leve sorriso, olhos que pareciam ver além do tempo e do espaço. "Ana!" gritou Bastião, estendendo a mão para tocá-la. "Não se preocupe", disse ela, sua voz já distante como eco. "Não estou indo embora, estou me espalhando." E com essas palavras, seu rosto também desapareceu, deixando apenas aquele círculo de luzes no chão, como correntes transformadas em estrelas caídas. O silêncio que se seguiu foi como o primeiro silêncio da criação. Denso, grávido de possibilidades, sagrado em sua completude. Ninguém se moveu, ninguém falou. Até o vento parecia ter parado para testemunhar aquele momento. Foi o padre Anselmo quem quebrou o silêncio, falando da varanda da casa grande com uma voz que tremia não de medo, mas de assombro. Deus nos ajude a entender o que testemunhamos hoje. Lentamente, como pessoas despertando de um sonho coletivo, os escravos começaram a se dispersar. Não voltaram para as senzalas, no entanto. Caminharam para o canavial, para a mata, para a estrada, para todos os lugares e para lugar nenhum. Não era uma fuga. Era uma caminhada, digna, serena, como quem sabe exatamente para onde está indo, mesmo sem ter destino certo. Os senhores e autoridades na Casa Grande não fizeram nada para impedi-los. Estavam paralisados não apenas pelo que tinham testemunhado, mas por uma estranha sensação que se espalhava entre eles. Uma mistura de culpa, de compreensão tardia, de espanto diante de uma justiça maior que suas pequenas leis humanas. Quando o amanhecer finalmente veio, tímido e hesitante, como se pedisse licença para entrar naquele cenário transformado, o engenho Flor Amarga estava irreconhecível. A Casa Grande permanecia de pé, mas parecia menor, menos imponente. As senzalas estavam vazias. O canavial, que na véspera estava verdejante, agora mostrava manchas secas, como se anos tivessem se passado em uma única noite. E onde Ana das Correntes tinha desaparecido, no centro daquele círculo, algo inacreditável tinha nascido. Uma árvore jovem, com folhas que brilhavam com um tom azulado quando o sol as tocava, como se fossem feitas do mesmo material que as correntes que Ana carregara por tanto tempo. Os poucos que ficaram para trás, alguns escravos velhos demais para caminhar, alguns servos da Casa Grande, os senhores e autoridades ainda atordoados, olhavam para aquela árvore com uma mistura de medo e reverência. "Ela não desapareceu", disse pai Joaquim, acariciando o tronco jovem da árvore. "Ela se transformou. Assim como este engenho, assim como todos nós." E quando o vento soprou, fazendo as folhas da árvore dançarem, todos juraram que podiam ouvir, muito baixinho, o tilintar familiar das correntes de Ana. Não mais um som de prisão, mas uma música de liberdade. Anos se passaram desde aquela noite em que Ana das Correntes desapareceu, deixando apenas uma árvore de folhas azuladas no terreiro do engenho Flor Amarga. O tempo, que devora tudo, não conseguiu apagar o que aconteceu ali. Ao contrário, a memória cresceu como raiz teimosa, espalhando-se, transformando tudo que tocava. O engenho nunca mais foi o mesmo. Depois que os escravos caminharam para longe naquela noite, poucos retornaram. Os que voltaram não eram mais os mesmos. Vinham como trabalhadores livres, exigindo pagamento pelo suor derramado, olhando nos olhos de quem antes era senhor. Dona Urraca, a viúva do coronel, não resistiu à transformação, definhou aos poucos, consumida pelo medo de ouvir correntes tilintando nos corredores vazios da Casa Grande. Partiu deste mundo num dia de tempestade, jurando que Ana viera buscá-la para prestar contas no outro lado. O filho do coronel vendeu o que restava do engenho por uma ninharia e partiu para Portugal, carregando nos pulsos marcas invisíveis que nenhum médico conseguia explicar ou curar. Marcas em forma de correntes que ardiam quando a lua estava cheia. O padre Torquemada, que tinha vindo para caçar bruxas, saiu do engenho como homem transformado. Renunciou à batina, desapareceu pelos sertões e dizem que foi visto anos depois em quilombos distantes.
aprendendo as rezas que antes condenava, buscando entender o mistério que presenciara. Quanto aos escravos que partiram naquela noite, espalharam-se como sementes ao vento. Alguns formaram quilombos nas matas próximas. Outros chegaram a cidades distantes, carregando a história de Ana das Correntes como um tesouro, compartilhando-a em noites de lua nova, mantendo viva a memória da mulher que transformou correntes de prisão em ferramentas de liberdade. A árvore que nasceu onde Ana desapareceu cresceu forte e imponente. Suas raízes profundas racharam as fundações da casa de Purgar, seus galhos sombrearam o que restou da senzala. E o mais estranho, suas folhas, quando balançadas pelo vento, produziam um som delicado, como o tilintar de correntes distantes. Os mais velhos diziam que quem dormisse sob aquela árvore tinha sonhos de liberdade. Os doentes que tocassem seu tronco encontravam alívio. As mulheres em trabalho de parto que bebessem chá de suas folhas tinham partos mais fáceis, e os bebês nasciam com olhos brilhantes e espíritos indomáveis. Com o passar dos anos, o engenho Flor Amarga foi abandonado. A natureza, paciente e persistente, reclamou o que era seu. Trepadeiras cobriram a casa grande, o telhado desabou, as paredes cederam, a moenda enferrujou, as caldeiras se quebraram, o canavial deu lugar à mata nativa. Apenas a árvore de Ana, como o povo passou a chamá-la, continuou crescendo mais forte a cada ano. Suas raízes entrelaçadas com a memória da terra, seus galhos estendidos como braços que abençoam e protegem. Hoje quem passa por aqueles lados e tem olhos para ver além do visível, pode encontrar as ruínas do que foi um dos maiores engenhos do Recôncavo. E no centro dessas ruínas, imponente e misteriosa, a árvore de folhas azuladas que brilham ao luar como metal polido. Dizem que nas noites de lua cheia, quando o vento sopra do mar para a terra, trazendo o cheiro de sal e memória, é possível ver uma figura feminina sentada sob a árvore. Não é fantasma, não é assombração, é presença, é força, é lembrete. Ana das Correntes não morreu. Transformou-se, como se transforma tudo que é verdadeiramente forte e necessário. Virou semente, virou árvore, virou história, virou exemplo. Suas correntes, que deveriam prendê-la, tornaram-se símbolo de uma liberdade que nenhum senhor de engenho poderia tirar. A liberdade que vive na alma, na memória, no sangue passado de geração em geração. Essa é a história que conto a vocês, povo. História de dor, de luta, de transformação. História que não está nos livros dos brancos, mas que corre nas veias de quem sabe ouvir o vento nas folhas, de quem consegue escutar o tilintar de correntes quebradas na memória do tempo. Quem sofreu, sofreu. Quem resistiu, deixou legado. E legado a gente guarda aqui, nos ecos da senzala, para que a memória nunca seja acorrentada e o passado nunca seja esquecido.